quero aqui manifestar minha solidariedade à família, e o reconhecimento por essa figura ímpar na sociedade brasileira, médico, político, Adib Jatene. Eu tive a oportunidade de comprovar a lisura, o comportamento ético. Eu fui governador do meu estado e eu tive um episódio em que ele se posicionou com muita clareza do lado da ética e do lado da honestidade. Portanto, Vossa Excelência e todos aqueles que comentaram sobre o médico Adib Jatene comentaram com absoluta certeza que estão fazendo um comentário justo a uma pessoa digna e honesta. Eu assino com satisfação o requerimento. Senhor presidente, senhores senadores, nesse mar revolto de agenda negativa dessa semana e das semanas que virão, certamente, em função de graves problemas que estão começando a emergir, de corrupção na Petrobras, de corrupção em outras áreas, no setor público, com a participação ativa do setor privado, que dessa vez fica muito claro, vai ficar cada vez mais claro para a sociedade brasileira que a corrupção tem dois polos, um ativo e outro passivo, tem o corruptor e o corrupto. Então agora nós vamos ter a oportunidade de presenciar e de acompanhar passo a passo. Mas desse assunto eu virei me manifestar amanhã. Hoje eu vou tratar de uma agenda positiva que diz respeito ao meu estado, e eu quero fazer registro de duas informações positivas em relação ao Amapá, meu estado, que me manda para essa casa representar o seu povo. Eu tenho aqui uma matéria especial da Folha de São Paulo, da última segunda-feira, do dia 10 de novembro, do jornalista Jimmy Amora, que foi enviado especial a Santana, ao Porto de Santana, e ele produziu uma matéria que saiu no caderno especial chamado Brasil que dá certo. E o Brasil dá muito mais certo do que errado. Eu não tenho absoluta... tenho certeza, tenho convicção que o país melhorou, a democracia fez esse país melhorar, e muito. E essa matéria mostra exatamente um projeto de um Brasil que dá certo. A matéria fala sobre os portos, né, no norte, que aproximam o exportador de Ásia e Europa. Novos projetos prometem reverter logística de escoamento no país e reduzir custos. Assim ele começa a matéria. A linha do Equador fica a poucos quilômetros do porto de Santana, da cidade de Santana, no Amapá. Nenhum lugar no Brasil onde se possa atracar navios está tão perto da Ásia e da Europa. Os principais mercados para 100 bilhões em grãos, carnes, frutas e outros produtos básicos exportados anualmente pelo país. O berço de atracação do porto, no entanto, está vazio numa manhã de segunda-feira de outubro. O próximo navio só virá em 2 ou 3 dias, o outro em mais 3. O único trabalho por ali é a construção de silos de quase 30 metros de altura da empresa Ciamport, uma exportadora de grãos. É por eles que o país pretende começar uma virada histórica no comércio exterior, ter a sua principal saída agrícola pelos portos da região norte do país. O projeto, um pleito do agronegócio de quase uma década, está em operação. Pelo menos 7 portos privados já estão autorizados a exportar via Rondônia, Pará e Amapá. Até o fim da década, cerca de 30 milhões de toneladas de grãos devem ser embarcadas nesses portos. Outros terminais em portos públicos também deverão ser concedidos para fazer o mesmo trabalho, mas esses ainda dependem de autorização de órgãos de controle e da justiça, que poderão levar mais tempo. Bong e ADM, duas das principais exportadoras de soja do país, estão com seus terminais privados no Pará funcionando. Em 2016, a expectativa é que outros terminais se juntem a eles e já seja possível enviar 15 milhões de toneladas por essa via.
A agricultura. A lógica da exportação pelo norte é que mais da metade da produção de grãos do país está basicamente nas regiões norte e centro-oeste. Como há pouco consumo interno nessa área, quase tudo sobra para ser exportado. Os produtos, porém, têm que descer 2.000 quilômetros de caminhão até os portos no sul e sudeste. É um longo passeio que custa caro para o país. E depois subir todo o país de navio por 4 dias para cruzar a linha do Equador e seguir viagem. A soja vai, depois volta para atravessar a linha do Equador para, enfim, chegar aos portos de destino. Isso faz com que os custos de transporte agrícola no Brasil sejam entre 3 a 4 vezes superiores ao de outros grandes exportadores mundiais, como a Argentina e os Estados Unidos. Como os compradores pagam o mesmo valor para os produtos dos 3 países, a agricultura brasileira acaba sendo menos rentável. Aspas, o ganho com a saída pelo norte é imenso. É outro patamar, diz Antônio Pagô, ex-diretor-geral do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, e coordenador do projeto de logística da Ciamport. Os benefícios estão se espalhando pela região. Os grãos vão ser transportados por barcaças que sairão de Miritituba, no Pará, para terminais nas regiões de Belém e Santana, no Amapá, para de lá seguirem para o exterior. Cada comboio custa em média 60 milhões para ser construído. E hoje os estaleiros de Manaus e Belém estão lotados de encomendas. De uma média de 30 embarcações por ano, as encomendas saltaram para 150 embarcações por ano. Aspas, a mudança na vida das pessoas aqui é visível, afirma Tiago Lengruber, diretor superintendente do estaleiro EASA, em Belém, que está na cidade há 3 anos. Já emprega 400 funcionários e tem 500 fornecedores locais. Imagine a cadeia de empregos que isto gera. No Amapá, a esperança é que os terminais que vão exportar grãos tragam uma nova dinâmica para a economia local. Segundo Charles Chelala, secretário de governo da Prefeitura de Macapá, capital do estado, será possível construir fábricas de ração e outros produtos agrícolas com a chegada dos portos. E com isso começa a criação de animais para o comércio local. Hoje, até os frangos comidos no Amapá são importados do sul do país. O Dimar Nissola, catarinense de 39 anos, saiu de Mato Grosso para o Amapá há quase 10 anos para plantar nas centenas de milhares de hectares agricultáveis do estado. Até hoje, a área plantada não chegou a 3%, disse, mesmo dobrando a cada ano. Com os portos, isso pode mudar. Aspas, foi um sufoco ficar, disse Nissola, mas agora temos condições de ser uma das áreas mais rentáveis do grão para exportação. Claro que ainda vamos ter que vencer grandes dificuldades. Nós aguardamos um pleito que a nossa bancada no Senado, junto com o senador Randolph e com o deputado Davi Alcolumbre, senador eleito pelo Amapá, estivemos conversando com o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Mercadante, sobre a assinatura do decreto que transfere as terras da União para o estado do Amapá, para que a gente possa acelerar o processo de regularização fundiária. Essa é uma notícia importante. Mas eu vou para a segunda notícia importante e no final darei os protagonistas, porque por trás dessa notícia tem aqueles que ajudaram para que essa situação acontecesse, para que as realidades do atraso fossem modificadas. A próxima notícia é uma matéria do G1 Amapá, do jornalista Binoan Santiago. Ele diz, com 7,9%, Amapá registra o maior crescimento do PIB desde 2003. E é bom lembrar aqui, a matéria não conta, mas eu quero lembrar que em 2012 nós já tivemos um primeiro crescimento significativo do PIB do Amapá em relação a 2011. Nós crescemos 4,9%.
E agora, nós crescemos em 2011 4,9% e agora, em 2012, 7,9% crescimento chinês da economia. Dados representam um valor somado maior que 10 bilhões de reais, diz o estudo. Elevação de 7,9% deixou o Amapá com a maior alta dos últimos 10 anos. A construção civil aumentou 89,46% em 2012, diz a Secretaria de Planejamento. O Amapá registrou um crescimento de 7,2% no Produto Interno Bruto, no PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no Estado. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pela Secretaria de Estado de Planejamento, da CEPLAN, e corresponde ao ano de 2012. O percentual é o maior apresentado desde 2013, quando o Estado teve um aumento de 6% no PIB. O percentual de 7,2% foi calculado sem considerar a inflação do ano de estudo e representou 10,4 bilhões de reais. O índice registrou do ano anterior 8,9 bilhões no PIB amapaense. O montante deixou o Amapá à frente do Acre e Roraima, com a participação de 0,87% no Produto Interno Bruto brasileiro. Um dos fatores para a elevação foi a construção civil, que cresceu em 89,46%. A categoria inclui obras públicas e privadas, que nesse período teve um boom no mercado da construção, comentou a economista da CEPLAN, Regina Seles. O estudo ainda mostrou o aumento da participação da administração pública na economia amapaense. Também foi elevada a renda per capita do amapaense, que alcançou R$ 14.915 ano. O número é o quarto maior da região norte, que teve média de 14.179 em 2012. O estado fica atrás do Amazonas, Rondônia e Roraima. No ano anterior, o mesmo dado apresentou R$ 13.105 no Amapá. Esses dados, essas duas informações mostram que o Amapá deu um salto no seu desenvolvimento. E os protagonistas desse processo? O protagonista principal, eu atribuía esse protagonismo ao governador Camilo Capiberibe, que tomou as decisões corretas ao assumir o governo em 1º de janeiro de 2011. Ele assumiu o governo em plena crise. Nós tivemos 8 anos, de 2003, 2004 em diante, com crescimentos importantes a nível nacional. Mas a partir da crise de 2008, a crise mundial de 2008, o crescimento brasileiro foi retrocedendo e chegamos a pífio crescimento nos últimos anos. No entanto, o Amapá, pela decisão do governador Camilo Capiberibe, continuou crescendo. Ele conseguiu arrumar a casa, organizar as finanças públicas, recuperar a credibilidade perdida nos anos anteriores em função exatamente dessa tragédia que se abate hoje sobre a sociedade brasileira, que explode denúncia de corrupção. O Amapá viveu este processo durante 8 anos, de 2013 a 2010. Os governantes foram presos, agentes públicos, privados, enfim. Ele recuperou esse desgaste todo, colocou o Amapá na agenda positiva e conseguiu acessar recursos de várias fontes. Fez um fundo com recursos da União, com recursos do Estado, com recursos de empréstimo, e está aí o resultado, um crescimento exponencial de 7,2% em 2012. 2013, certamente, o Amapá deve continuar crescendo, talvez não, né, com esse mesmo patamar, nesse mesmo índice, porque 7,2% é um grande crescimento, mas a verdade é que o Amapá recuperou e retornou ao caminho do desenvolvimento. A pena é que os meios de comunicação do nosso Estado sonegaram essas informações, a sociedade do Amapá não as conhece e, em função de não as conhecer, terminou tomando uma decisão de paralisar esse processo de crescimento. O governador não se reelegeu, evidentemente que
nós vamos ter consequências nos próximos anos, mas essa é a decisão e nós temos que respeitar a decisão popular. Era isso, senhor presidente, eu queria parabenizar o governador Camilo Capiberibe, a nossa bancada aqui na Câmara, no Senado, que junto com o senador Randolfo, nós trabalhamos em busca dos recursos necessários para alavancar esse crescimento e esse desenvolvimento, e também a nossa bancada na Câmara Federal. Esses foram os grandes protagonistas que alavancaram o desenvolvimento do Amapá e nos colocaram nessa condição fantástica de um crescimento, né, só comparável com o crescimento chinês. Era isso, senhor presidente.